Olá pessoal, estamos com o segundo episódio da série O Evangelho Fora da Religião. Na semana passada nós falamos a respeito do que é o Evangelho fora da religião, do que aconteceu com o Evangelho que foi colocado dentro de uma caixa. E essa semana eu vou iniciar esse episódio falando um pouquinho a respeito de nós, o que nós estamos fazendo, do nosso trabalho, porque quando a gente sai do meio da religião, porque a gente se encontrou com o Evangelho verdadeiro e esse trabalho que a gente tem feito de pregar o Evangelho verdadeiro, que nós vamos falar muito dele nos próximos episódios e tudo mais, as pessoas têm elas refletem a respeito de nós do tipo assim, os desigrejados, os rebeldes, os que saíram, eles estão pregando heresia, eles agora viraram uma seita. Mas na realidade, essa performance que existe hoje nas igrejas, que na verdade para nós são religiões, essa cara que ficou a igreja, ela não é de fato da igreja, né? São as religiões, é o sistema que pegou o evangelho e transformou nessas caixinhas que hoje a gente conhece como igreja evangélica, como igreja católica, as religiões que se autodenominam cristãs, mas que na realidade ficaram com caras e imagens de gente de Deus, mas na verdade não estão firmadas na totalidade no evangelho. Não é que não há pessoas bem intencionadas, claro que há pessoas que têm assim o coração em Deus, sim, há salvos, sim, claro que sim, mas na verdade é uma cara que foi dada à religião e certas doutrinas e regras que são submetidas ali que não tem nada a ver com o evangelho. Então, quando a gente sai para viver esse evangelho, como é que as pessoas falam? Claro, é o outro, sim, né? Pastora, exato. As pessoas pensam que, por exemplo, de mim mesma, nós... Ai não, então agora elas estão recebendo outro evangelho, elas estão falando outro evangelho. E aí, na verdade, isso até tem o versículo aqui, né? Que nós vamos até falar aqui em Gálatas capítulo 1, verso 6, que fala: admira-me, Paulo, né? O apóstolo Paulo falar: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? Então, assim, quando a pessoa acha que, não, vocês 30 anos na mesma igreja, fazendo a mesma coisa, e agora tá com esse negócio de graça, é outro evangelho. Não, na verdade, o outro evangelho é esse evangelho da caixa do sistema da religião, que está sendo pregado, que nós aprendemos, que nós nascemos nesse evangelho contaminado. Então esse é o outro. Exato. Porque o evangelho que Paulo está falando é o evangelho da graça. Exatamente. De Cristo. Da qual não é citada nas igrejas. Graça é uma coisa... Exatamente. Para mim é novo, por quê? Porque eu nasci no evangelho contaminado. Exatamente. Então para mim é novo nesse momento da minha vida, mas não é novo, é o evangelho da graça de Cristo, é o evangelho de Paulo, é o evangelho de Jesus, é o que fala da obra de Cristo, do que Deus é, do que Deus fez, né? Então, isso é o evangelho. O outro evangelho é esse aí, que está contaminado, onde nós, na nossa família, todos nascemos no outro evangelho. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar, mas é isso dá mesmo. até para confundir, mas o outro não é aquilo que é o evangelho dos homens, né? O evangelho que os homens adaptaram a eles, aos costumes, às culturas. Exato, porque parece assim, agora com a internet, agora todo mundo prega, e agora tá pregando esse novo evangelho aí da graça, que todo mundo pode pecar, parecendo que esse é o outro evangelho, é isso mesmo. Irmãos, é um engano tão grande. É um engano muito grande. Muito grande. A religião realmente confunde, porque na realidade, lá no início da igreja, quando o Império Romano cristianizou, ali foi o primeiro golpe que o evangelho teve, que foi colocado numa caixinha, autodenominaram um homem divindade na terra, começaram a dar, né, autoridade divina para homens, né, é levantado um papa, tal. E aí depois vem as reformas, que não vão vir uma só, houve as reformas, nascem os protestantes, e o que acontece lá na frente? De novo, é colocado dentro de uma caixa. Por quê? Porque os homens se intrometem, pessoal, entendeu? Os homens, quando Paulo fala nas cartas dele, até em Gálatas mesmo, o que ele está mais batendo forte ali? A questão de alguns judeus virem até os gentios para pregar a circuncisão. E ele falou, isso é outro evangelho. E nós estamos falando que circuncisão era algo do Velho Testamento, é antigo.
E ele falou, esse é outro evangelho. Por quê? Porque eles estavam saindo da graça, porque a graça, ela é a manifestação de Cristo em nosso favor, entregando a sua vida para nos salvar, sem que haja obras para conquistar isso, o que hoje é extremamente pregado, cada um de um jeito. Mas na minha igreja não se fala de dinheiro, então a minha tudo bem. Há igrejas que você tem que entregar tudo que você tem, mas há igrejas que você tem que fazer tudo até o que vai além das suas forças. Então isso de alguma forma é pagar por salvação, é outro evangelho, né? Então assim, são coisas que os homens transformaram e que hoje, quando uma nova e última reforma está acontecendo, muitos de nós sendo esclarecidos pelo Espírito, opa, peraí, de novo vocês voltaram para uma caixa, de novo, aconteceu isso lá no início, depois agora os protestantes de novo caíram numa caixa, numa religião chamada Igreja Evangélica. E o que acontece quando a gente começa a sair, abrir os olhos, as pessoas falam, esse aí desviou. É endemoniado, a gente é chamado assim, né, de opositores, de pessoas que pregam heresia. E muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas a gente não deve sair do evangelho que nós recebemos, dos marcos antigos, não sei o quê. Assim, vou falar de experiência pessoal. Isso. Se eu e a minha família continuassem no mesmo lugar onde a minha família recebeu Jesus, pastora, é assim, lugar tipo, não vou ficar citar nome, mas que conversa, que põe demônio pra conversar, essas coisas, né? Sim, sim. Então assim, porque eu recebi o evangelho ali, eu tenho que ficar daquele jeito? Pois é. Recebendo engano, mentira? Não, isso é mentira, isso é engano. Nós temos que estar aberto à mudança, sim, que tem gente que fala, não, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Eu aprendi assim, é assim, não vou sair, não, da minha igreja, da minha religião, da minha coisa. Dos meus costumes até morrer. Isso é cadeia. Não, e esse tipo de mente fechada é uma porta aberta para pessoas que dominam. Exatamente. Porque as pessoas dominam aí, com a mente fechada. Exatamente. E até porque questão de conservar costumes, não, porque a igreja antigamente, ou não, que na minha igreja é assim, e aqui, eu já ouvi muito isso, aqui nós fazemos assim, irmão, entre igreja eu não sei. Peraí, a igreja é uma só, gente. E o evangelho também, né? O evangelho, a verdade é uma só, como nós falamos no programa anterior. Não, aqui nós fazemos assim. Esse tipo de coisa é cultural. São costumes humanos, né? Essa coisa de tabelar atividades, estabelecer doutrinas, e aí cada igreja tem a sua. Quer dizer, isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho, como a gente falou no outro programa, igreja significa chamados para fora. É quando o ser humano é libertado, é quando o ser humano se torna livre. E aí você pensa assim, como as pessoas pensam, mas está livre? Então vai pecar. Pelo contrário, quem é livre não peca. Quem peca é o que é servo do pecado, percebe? E a Bíblia diz que quanto mais lei, mais pecado. Então, é exatamente isso que a gente, primeiramente, queria começar tocando nesse tema, que, na verdade, o outro evangelho é o evangelho que hoje é colocado como o evangelho de Deus, que na realidade não é. O evangelho mesmo é o evangelho que fala da obra de Cristo, que se estabelece somente na graça de Cristo e que é livre de todo tipo de sujeição a costumes, rotinas, regras, aparência, performance, né? Ou esse tem cara disso, ou esse tem cara daquilo. E que o evangelho verdadeiro ele não está dentro de uma caixa, ele não está limitado a uma religião, ele não está limitado a nada. O evangelho verdadeiro, ele inclusive respeita culturas. Porque o próprio Paulo, quando ele fala os bispos sejam marido de uma mulher só, significa que tinha outros casos. Por que ele estava falando isso? Porque pode casar com mais mulheres? Claro que não. Porque ele estava na cultura dos gentios. Em alguns pontos, haviam homens com mais esposas. Paulo não mexeu nisso. Ele falou, se for para ser bispo, tem que ser um homem que tem uma mulher só. Mas o restante, ele não mexeu na cultura. Por quê? Porque ali ia se pregar a Cristo. Não tem nada a ver. Eu não posso pegar e colocar isso dentro da igreja. Chegar dentro da igreja e falar assim, não, aqui nós fazemos isso. Mas isso aí é cultural, isso é coisa sua. A gente tem que se limitar a pregar o evangelho. Acabou, cabelo. A religião, ela coloca que só o evangelho não é suficiente. Exatamente. Só Cristo, pastor, assim, várias pessoas, crentes, evangélicos falam assim, é música que fala de Jesus? A pregação fala de Jesus? Então eu já sei. Já ouvi, já sei tudo de Jesus. Não, sobre Jesus não. Eu já conheço pessoas que falaram, não, já estou cansado de pregação sobre Jesus.
Meu Jesus. Assim, parece... O alimento da vida. Exato, meu Deus. É como assim, dizer, esse pão é desprezível. Exatamente, as pessoas querem outras coisas, querem... Tudo que apontem para elas. Porque a religião nasceu aí, quando o homem começou a apontar para si. Quando Isso. estabeleceram um homem de divindade na terra. Mas isso por quê? Porque ela aprendeu assim, Ela aprendeu né? assim, exatamente. Que outras doutrinas, outras performances, outras... não sei, eu acho que isso é mais pra mexer com as emoções da pessoa, As né? emoções, é claro, Ou seja, claro. até não sei se é mudando de assunto, mas, por exemplo, a pessoa tem um rótulo homem e mulher de Deus. Tem que falar assim, tem que Ai, é verdade. que usar coisas, né, assim, e não sei o que, tem que ter uma aparência que jejuma muito, que, nossa, isso é tão ridículo. Isso é ridículo, É é. ridículo. E isso é dentro de Mas caixa, porque naquela exatamente caixa o formato todos se de homem de comportam. Deus e formato de mulher de Deus. Aí se a pessoa foge daquilo ali, Acabou. não é de Deus. Não é de Deus. Não posso ouvir essa pessoa porque ela não tem aquele linguajando, Eu já passei muito por isso, perseguição assim. Né? Aquela pessoa não tem cara que jejuma e nossa, E o que você isso tá falando é tão legal porque isso vai de caixa pra caixa, né? são caixas, são sistemas. Você pode ver que depende da caixa, todos os pastores falam iguais o líder. Se o líder faz assim com a mão, todos fazem assim. Vocês conseguem perceber como acaba que o evangelho ficou limitado a cada denominação, conforme cada um pensa que é de Deus mais do que o outro, que virou uma disputa de quem é mais de Deus, e ali aquele que acha que é mais de Deus faz assim. E a igreja toda tem que... E vou te falar, quem lidera aquilo faz assim conforme o que aprendeu, conforme a sua cultura, conforme os seus costumes, conforme o que ele acha certo. E isso envolve muita coisa humana. Então essa é a nossa realidade hoje, né, como evangelho, como igreja. Tanto é que assim, hoje todo mundo quer saber de que igreja que você é, qual é o nome da sua igreja, qual a placa da sua igreja, qual é a sua religião. E é tão difícil responder essa pergunta, que você fala assim, você é de qual igreja? Aí você fica assim. Porque você tem que ter um nome hoje, você tem que ter uma denominação e você tem vontade de falar, eu sou só igreja, pode ser? Eu somente sou igreja, eu somente sou salva, eu somente sou de Cristo, eu somente sou filha de Deus. Só isso, né? E infelizmente essa questão de caixas e sistemas religiosos, como nós falamos aqui, fizeram com que a igreja se transformasse numa coisa que não era para ela ser, uma coisa que perdeu muita autenticidade e virou muito mais homem. E a verdade é que, quando vira religião? Quando se aponta para um homem. Apontou para o homem, aqui o líder pensa assim, então isso é uma religião. Aqui se faz assim, isso é uma religião. Né? Quando se aponta para o homem, quando tudo que é pregado é você tem que fazer isso para alcançar, você tem que fazer. Se a pregação é voltada para você, é uma religião. Porque tudo na verdade tem que se apontar para Cristo. Isso não é romântico da nossa parte, nós não estamos sendo fanáticas, não, nós estamos falando justamente do ponto de partida que é Cristo e do ponto final que também é Ele. Porque a gente percebe tudo que deu até hoje por conta dos homens apontarem para eles mesmos e essa bagunça que virou e quantas pessoas estão sofrendo hoje por causa de religião, né? Então, e a gente vai encerrar aqui, pessoal. Eu vou falar na semana que vem a respeito, vou começar falando da sétima igreja do Apocalipse. Falei que ia falar nesse programa agora, mas houve a necessidade da gente trazer essa explicação um pouco mais a respeito do sistema religioso e de quem nós somos, certo? Então a semana que vem eu vou vou começar falando da sétima igreja do Apocalipse, que é a igreja do nosso tempo agora, a igreja morna. Tudo isso que nós explicamos o que está acontecendo, por que nós somos a sétima igreja, por que está no tempo da igreja morna, tudo isso você vai descobrir. Nós vamos estudar essa carta até o final dessa série. Nos acompanhe até o próximo programa, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!